Estamos de volta com mais um G-Beleza Podcast, com temas sempre interessantes que auxiliam na vida dos profissionais liberais, dos empreendedores e na vida das pessoas de forma geral. E hoje, gente, o tema de hoje é um tema assim, muito legal. Eu estudei um pouquinho, fui pesquisar um pouco sobre o tema, sobre o assunto. Eu trouxe uma especialista que, engraçado, como é a vida da gente, né? Ela foi minha cliente durante muito tempo, eu cuidei do cabelo dela, da família dela, das filhas dela. E ela me mandou um direct falando do trabalho dela, da gente fazer alguma parceria. Eu falei, gente, eu vou trazer a Inês Martins para fazer um podcast comigo. E nós vamos falar hoje sobre, o tema é Transformando Vidas com Hipnoterapia. Inês é uma especialista, ela atende aqui em Indaiatuba, no Diplomate, né? Isso. E gostaria muito que você se apresentasse para a audiência, que tem muita gente que não te conhece. E estou muito feliz em tê-la reconectado, nos reencontrado dessa forma tão agradável. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Bom, primeira coisa, eu quero agradecer o convite, né? A Gê sabe que ela tem o meu respeito. Eu conheço essa mulher. Eu tentei fazer uma conta aqui na minha cabeça, mas eu não lembro há quantos anos nós nos conhecemos. Não vamos falar para não denunciar, né, Gê? Mas a Gê é uma pessoa que tem um lugar no meu coração, ela, as irmãs dela. Realmente, ela cuidou de mim, da minha família, do meu marido, de todos nós. Então, é um prazer estar aqui, uma honra muito grande. Estou me sentindo muito feliz. E vamos lá, né? Eu sou Inês Martins, então, para quem ainda não me conhece, eu trabalho com hipnoterapia. Eu sou terapeuta, né? Há mais de 20 anos, são 22 anos já trabalhando nessa área. E atualmente eu ajudo pessoas, de uma forma geral, homens e mulheres, mas principalmente mulheres, a serem livres emocionalmente para conquistarem tudo o que elas quiserem. Então esse é o meu trabalho basicamente. Olha, eu pedi para ela me mandar uma mini bio e ela me mandou como hipnoterapeuta, mentora de mulheres, especialista em dependência emocional. Que a gente sabe, né, Inês, o quanto a mulherada empreende, o quanto nós somos guerreiras, a gente vai buscar, empreende, vai por necessidade e com o tempo a gente percebe que o emocional pega e acaba nos travando, né? Sim, a questão emocional, de certa maneira, ela está na base do nosso desenvolvimento ou da nossa dificuldade de nos desenvolvermos, né? Muitas vezes nós ficamos focados na parte racional, no processo, em como fazer, por que fazer, né? Só que no fundo nós não estamos olhando para o principal, que é nós mesmos, né? Onde é que está a nossa trava? Então, somos presos... As crenças limitantes, né? Que o pessoal as programações, fala, né? Eu gosto de chamar isso de programações, né? Nós somos programados desde a nossa concepção. Então, passamos lá dentro da barriga da mamãe já recebendo uma programação. Nascemos, quando estamos aqui no mundo, é programação em cima de programação. Algumas ótimas, que nos trazem até aqui, esse lado nosso guerreiro, a busca, o desenvolvimento, o empreendedorismo, tá? Programações positivas. Sim. Porém, existem as programações negativas, aquelas que nos bloqueiam. Eu quero muito falar disso em algum momento aqui, explicar essa história de programação negativa, porque é muito importante. Com certeza. E como o tema é transformando vidas com a hipnoterapia, o que é hipnose? O que vem a ser hipnoterapia? Explica pra gente aí, por favor. Tá. A hipnose, ela é uma técnica, uma ferramenta terapêutica. Eu costumo dizer que a hipnose ela é só um veículo. Tá? Quando a gente chama isso de hipnoterapia, é que a gente está só delimitando um pouco mais o tema. Então, é hipnose voltada para a terapia, com um fim terapêutico. Tá? Porém, hipnose é um estado natural em nós. Ah, é? É um estado natural em nós. Nós entramos em hipnose toda hora. Somos hipnotizados a todo momento. Aqui está um grande hipnotizador. Isso que eu ia falar, o marketing digital então hipnotiza a gente o tempo todo. O celular em si, né? O celular a internet, si. O celular. Não importa se você está jogando, se você está lendo alguém, se você está seguindo o Instagram de alguém, é um transe. Por quê? Você simplesmente desconecta do que está em volta e fica ali com a tua mente totalmente focada naquilo. Isso é um estado de transe. Televisão, né? Sempre foi o maior hipnólogo que existe na vida da gente, a televisão. Porque, afinal de contas, o que é hipnose? Todas as vezes que eu, de certa maneira, abstraio do meu consciente, do meu racional, e entro nesse mundo da imaginação, eu estou sob transe. A televisão faz isso. Eu começo a assistir uma série que eu gosto muito, e eu esqueço do mundo, e eu, de repente, parece que eu estou dentro da série. Mas é engraçado assim, eu vou complementar com o Instagram. Você está com o celular na mão?
e você vai buscar uma informação ou no Instagram, ou no seu WhatsApp, ou no Facebook, e aí você fica navegando, e você acaba esquecendo o que você foi buscar. Sim. O Ele é tempo todo a preparado gente para faz isso, isso. né? Para manter a gente totalmente conectados ali. Sim, sim. E outra coisa que é interessante, né? Aí você fica lá, você só ia fazer uma coisinha de 1 minuto, quando você vê, passou meia hora. Verdade. Porque sob transe a gente entra numa distorção de tempo, né? Aí você fala, oh, meu Deus, Tudo isso. faz 30 minutos que eu tô aqui, eu só ia ver Isso. uma coisinha de 1 hora. Verdade. Então, é muito... É cotidiano isso. Então, esse estado, ele é natural. A gente se coloca em transe muitas vezes, deliberadamente, né? Ah, eu vou assistir esse jogo de futebol. Sento lá na frente da televisão, fico olhando pra tela e os jogadores correm pro lado, correm pro outro. E eu tô você lá... com o celular na mão. Com o celular na mão ainda junto, né? É transe o tempo todo. Agora, dentro do consultório, a gente usa isso para ajudar a ressignificar memórias traumáticas. Isso que eu Tem ia falar, outro como fim, que né? usa a hipnose para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Em que momento você usa nos seus atendimentos? Tá. A hipnoterapia, ela é muito útil para desbloqueio de crenças limitantes, como a gente falou agora há pouco. Só que a pessoa não sabe que ela tem uma crença limitante. Ela chega me contando que ela tem um bloqueio na vida dela em alguma questão. Às vezes é relacionamento, às vezes é profissional, às vezes é uma dificuldade de falar em público. Agora, há pouco, eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, né? Ela faz muitas apresentações, mas sempre num alto nível de ansiedade e tal. E sofre tanto, né? Sofre demais, demais. Ela faz 2 vezes por semana, que dó. Eu falei pra nós, que dó. 2 vezes por semana, você Esse nessa... sofrimento. Exato. Há anos, né? Há anos que ela faz isso. Tá. O que acontece? A hipnose, ela é uma ferramenta que me ajuda a encontrar a causa deste sofrimento, a causa deste bloqueio. Então, eu uso a ferramenta da hipnose para colocar a pessoa num transe e propor para ela uma regressão para a causa. Para que isso? Para ressignificar aquela experiência traumática. Para ela entender a causa. Não só entender. Ressignificar, dar um novo significado para aquilo, liberar emoções que ficaram presas naquele evento traumático, medo, raiva, culpa, para ela levantar dali numa nova versão. O que tem de bacana nisso é que é muito rápido. Eu ia muito perguntar. efetivo. Eu ia perguntar. Porque assim, eu fiz durante um tempo, eu fiz terapia com psicólogo. Uhum. Aí depois que eu fui assistir algumas palestras do Wilson Cerqueira, que tem formação de psicanálise, Sim. e eu fui buscar a terapia com psicanalista. Eu me conectei mais. E o resultado foi mais rápido. Sim. Eu ia perguntar a mesma coisa. Quanto tempo, Inês, quando a pessoa vai buscar você com algum tipo de problema, às vezes ela nem sabe a crença limitante que ela precisa resolver, quer buscar, entender e ressignificar, em quanto tempo tem um resultado efetivo? Olha, funciona assim. Tudo começa com uma sessão que eu chamo de análise de caso. Porque a pessoa me chama e diz, olha, eu tô... Tipo um diagnóstico, né? Tipo um diagnóstico, uma anamnese. Né? Então eu sento com essa pessoa ali durante 1 hora e meia, para entender o que está acontecendo com ela e entender um pouco da história de vida dela. Porque geralmente ali naquela conversa a gente já entende de onde isso está vindo. Porque ela vai me contar a infância, tal. Sim. Essa sessão já é o começo do processo, o processo terapêutico que eu proponho. Bom, dali chegamos à conclusão que vai rolar hipnoterapia, a gente agenda, e essa sessão, a gente chama de sessão principal, é uma sessão de umas 2 horas, 2 horas e meia, e ela é extremamente resolutiva. Eu proponho depois 1 ou 2 retornos. Você tá brincando? E aí, a pessoa... Gente, eu já quero esse negócio. A pessoa vem para um retorno. Geralmente, nesse retorno, eu costumo dizer assim, olha, 95% das pessoas que fazem a sessão principal, elas já voltam no retorno bem, não tem mais nada para tratar. Ah, mas e esses outros 5%? Talvez tenha lá uma vírgulazinha que a gente não pegou, então eu uso essa sessão para potencializar os ganhos da primeira. E o segundo retorno, eu continuo oferecendo. A maioria não volta, porque tá bem, tchau. Esse assunto não é mais assunto para ela. Você tá brincando. Então é muito legal. Gente, é muito mágico. Maravilhoso, né? Porque às magia, vezes, mas né? é mágico. Então, porque às vezes, né, Inês, a gente passa por uma vida, Sim. por grande parte da vida, da nossa adolescência, da nossa fase adulta, com alguns problemas profissionais, emocionais, que você... Imagina, quando você vai imaginar que você, com uma sessão, com 2 ou 3 no máximo, você vai conseguir ressignificar e resolver. Exatamente. Né? Olha, é muito legal a gente ter acesso a esse tipo de conhecimento e informação. E até para indicar, minha cabeça já está flutuando aqui um monte de gente que eu vou indicar. Porque eu sei. Com certeza,
Tem uma amiga minha que ela é extremamente dedicada em tudo que ela faz, profissionalmente, principalmente, super focada. Mas eu percebo o seguinte, que eu até falo pra ela assim, olha, vamos fazer uma comparação, eu com você. Eu falei, olha, eu sempre fui na minha vida inteira, eu sempre falo isso, as pessoas dão risada de mim, porque eu construí uma marca forte localmente. Sim. Mas, assim, me comparando com outros profissionais da mesma época que eu, que começaram junto comigo, e que tinham um know-how, um conhecimento técnico muito maior que o meu, e que não se lançaram. Sim. Por medo. E eu nunca tive medo. Sim. Eu sempre tive um conhecimento muito mediano. Mas eu ia pra frente, eu lançava, eu fazia. Grande marca, com certeza. Sempre fui, não tinha medo de recomeçar, de fazer, não sei, eu aprendo. E essa minha amiga, ela vive buscando curso, especializações, e ela senta e fala pra mim assim, mas eu não tô pronta. Eu falei assim, você está proibida de investir R$1 esse ano em curso. Primeiro você vai pagar o que você já fez, investimento. Coloca em prática. Mas ainda não estou pronta. Gente, eu fico com... É um sentimento de incapacidade. O tempo todo. É constante. E isso provavelmente é fruto de alguma experiência traumática lá da infância, né? Que, às vezes, adultos, a gente olha para aquilo e fala, nossa, mas foi isso? Mas para aquela criança pequenininha, de 2, 3, 4 anos, aquilo foi demais para ela. E ficou uma marca ali dentro. E ela carrega isso para a vida adulta. Agora eu vou entrar no detalhe, assim, que na tua busca profissional de especializações, na tua busca como ser humano, o que levou você, porque você fazia outras práticas e você já atendia como terapeuta, né? Uhum. O que levou você a buscar a hipnose? Foi algo que você testou, conheceu primeiro em você, teve um resultado, para depois você falar, não, eu preciso trazer essa ferramenta, que eu sei que eu vou ajudar muitas pessoas com esse conhecimento que eu tenho. Tá, é maravilhosa essa pergunta, porque eu gosto muito de respondê-la. Eu trabalho, como eu te disse, há 22 anos, com terapias. Então, eu comecei o meu trabalho me formando em terapia holística, e na terapia holística eu aprendi vários setores onde eu podia atuar, várias ferramentas, e de lá para cá eu nunca parei de fazer formação, porque talvez eu parecesse com essa pessoa aí. Não tô pronta. Então, eu ia atrás de muita coisa. Eu aprendi hipnose ericksoniana, eu sou terapeuta de luto, eu trabalho com PNL. E você começou com qual? Com a terapia holística. Eu tenho uma graduação em filosofia. Tá. E fui fazer essa terapia, essa formação em terapia holística porque eu queria ajudar as pessoas. Eu já tinha passado por algumas técnicas, eu já estava numa outra vibe, eu queria aprender para ajudar outras pessoas. Bom, comecei. E fui fazendo. Ok. Só que tem uns anos que eu tenho aquela sensação esquisita de que eu sei um monte de coisa, eu ajudo muito as pessoas. Eu não saberia dizer quantas pessoas já passaram por mim e tiveram suas vidas transformadas. Uhum. Mas eu tinha muita história assim. Inês, olha, eu fiz aquela terapia com você, foi ótimo, melhorei isso, aquilo outro, mas isso aqui, ó. Aí trazia aquela pérolazinha assim, ó, isso aqui não resolveu. Ou então, melhorei disso, mas eu recaí nisso. Então, eu tinha uma pergunta dentro da minha cabeça. Cara, tudo isso que eu sei, que eu uso aqui em terapia, ajuda, mas eu ainda não tenho a ferramenta que realmente vira essa chave. Então, eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu sou uma pessoa de muita fé. Então, eu falava assim, eu preciso de uma ajuda. Eu falava, Deus, me dá uma iluminação, me mostra onde que está a ferramenta. E eu acabei tendo contato com a Omni, que é a escola de hipnoterapia, uma amiga minha que é psicóloga, já tinha feito a formação, e ela falou, faz, porque é muito bom esse trabalho. Eu fui conhecer a Omni. A Omni Isso quanto tempo depois que você já estava? Cara, sei lá, isso foi um pouco antes da pandemia. Então, é recente, uns 3 anos aí que eu comecei a conhecer a Omni e tal. A Omni é a maior escola de hipnoterapia aqui no Brasil. Ela não é daqui, né, dos Estados Unidos e de um outro país lá da Europa. E o Michael Arruda, que é o presidente da Omni, montou a Omni aqui no Brasil. E é um trabalho totalmente diferenciado. Eu fui lá conhecer o trabalho de perto e pensei, cara, é isso aqui que eu tenho que aprender. E, obviamente, na formação você passa pela experiência. E quanto tempo de formação? Nós fizemos, já era no começo da pandemia, foram 7 dias online e depois 3 dias vivencial. Oi, Inês, você tem que ter uma formação principal como terapeuta holístico, como psicólogo, como psicanalista? Não necessariamente. A Omni mudou um pouco nesse último período aqui. Eu fiz depois um MBA dentro da Omni, né? O primeiro MBA em hipnoterapia do mundo.
A Omni que Legal. criou, eu fiz, terminei agora, a formatura foi no final de semana. Então eu sei que eles mudaram um pouco o formato. Então eles propõem um MBA que inclui a formação de hipnoterapia. Então você Tá. pode ser graduado em outra faculdade, Outra área, né? tá. O seu principal interesse precisa ser isso, transformar a vida das pessoas, né? Sim. Então, foi muito gratificante, porque eu fui lá terminar os meus bloqueios, né? Lá eu parei com essa história de eu não tô pronta. Quando Olha eu isso. fui fazer a minha sessão de hipnoterapia, eu descobri que eu era uma pessoa bloqueada ainda, apesar de tudo que eu já tinha alcançado, porque a gente vai na raça, né, Gê? Nossa. A gente vai na raça, a Com gente vai. certeza. E aí a coisa começou a fluir de uma outra maneira para mim, tanto que eu tô aqui falando disso aqui dentro de um podcast com você, porque isso para mim tá muito, muito melhor agora, muito mais claro, né? Mais leve, né? Mais leve. E aonde que surgiu a hipnoterapia, a hipnose? De onde vem? Olha, a hipnose é algo muito, muito, Muito muito antiga. antigo, né? Ah. Não sei se você já ouviu falar em mesmerismo. Não. Mesmer. Mesmer é um cara lá de antes de Charcot, antes de Freud, é um Nossa. troço antigo e Você tá brincando? E ele que começou a sensibilizar as pessoas para um estado de transe. Nem era chamada hipnose. Hipnose é uma palavra que veio depois. A palavra recente, né? hipnose, ela descende... Hipno é sono, em grego. Ah. O que confunde um pouco a gente. A gente acha que uma pessoa hipnotizada, ela tá dormindo. É verdade. E não necessariamente, né? Assistindo Aham. televisão, a gente não está dormindo e está hipnotizado. Sim. Né? Num transe dentro de uma sessão de hipnoterapia, você está sob transe, mas não está dormindo. Você está interagindo comigo, eu estou falando com você, você está me respondendo. Então é uma palavrinha meio mal colocada. Foi colocada assim, quando tentaram mudar, não pegou mais. Então ficou hipnose, tá? Mas é muito antigo. É coisa muito antiga. Freud trabalhou com hipnose. Depois ele tinha uma insegurança sobre isso e ele parou. Mas Olha, até o Freud. até Freud, inseguro. ele hipnotizou pessoas. Ele achava, eu não tinha o conhecimento, ainda não Sim. estava totalmente desenvolvido, né? Mas eu acho muito legal que essas coisas transformadoras, na verdade, a gente já faz. Alguém vem, estuda e fala, então vamos pegar isso, assim, transformar né? numa técnica e aplicar. Mas Sim. a gente já faz isso naturalmente, né? Toda hipnose é auto-hipnose. Você se Ó. hipnotiza. Você se permite. Sim, sim. E tem algum tipo de contraindicação? Criança, adolescente, qualquer pessoa pode estar recebendo esse tipo de hipnoterapia ou hipnose? Como que é? Olha, Como que você recomenda? Em que momento, né? Tá, vou responder a primeira parte. Em tese, toda pessoa pode passar por hipnose, porque todos nós somos hipnotizáveis. Sim. O que a gente deixa a salvo? Pessoas que têm transtornos mentais graves, né, que não têm dificuldade de dar feedback. Então, por exemplo, eu pego uma pessoa que tem alguma questão que é psicótico, por exemplo, e aí ela não me dá um feedback fidedigno, porque dentro da cabeça dela ela tem um mundo paralelo, ela tem uma viagem lá dentro, que quando ela me der feedback eu não vou saber o que é, o que não é. Sim. Pessoas que sofrem de esquizofrenia, a gente evita. Pessoas que têm dificuldade de cognição, que não conseguem se conectar, pensar, raciocinar junto. De resto, todo mundo pode passar pela hipnose, sim. Crianças, as crianças, elas vivem em transe. Isso que eu ia falar. Eu acho mágico. A criança tá ali brincando, ela tá assim... Ela tá no transe, ela não tá aqui com a gente, ela já tá hipnotizada. Aham. Então, a gente não usa a hipnose formal com a criança, a gente usa de outras maneiras, através de metáforas, mas é super útil também, ajuda muito as crianças, viu? A criança entra em transe e põe a gente em transe. Olha que legal. Eu acho que em algum momento, como toda prática, como tudo que é novo, como tudo que vem para mudar, para revolucionar, existe um certo preconceito. Sim. Tá mais tranquilo falar desse tema e sugerir para algumas pessoas? Nesse momento, para mim, é muito tranquilo, principalmente depois dessa minha formação com a Omni, porque eu também desmistifiquei algumas coisas da hipnose. Eu trabalhava antes com a hipnose ericksoniana, trabalho ainda, que é um outro tipo de hipnose, criada pelo Milton Erickson, que é uma hipnose mais de metáforas, tá? Uma outra pegada. Inês, deixa eu só complementar um pouquinho. Claro. Porque existe várias fases, a gente sabe, que hoje a gente fala de pessoas que, eu faço terapia, eu vou com psicólogo, trato com um psicanalista há muito tempo, eu vou no psiquiatra. Porque existia uma fase na vida que falava assim, nossa, você tá louca?
Né? Você vai fazer Terapia é coisa pra louco. Coisa pra louco. Hoje não, hoje a gente sabe que é uma ferramenta extremamente importante para autoconhecimento, para a gente evoluir emocionalmente, espiritualmente, enfim, né? E passa por esses estágios de certos preconceitos, né? E de ter esses rótulos que as pessoas colocam, né? Ah, nossa, você vai no psiquiatra, você vai no psicólogo, você vai no psicanalista, você tá ficando louco, né? Sim. Então, acho que a hipnose, a hipnoterapia também passou por um estágio desse certo... Falta de conhecimento mesmo. A gente acaba tendo preconceito, né? Que a gente não conhece, né? Sim. Eu sinto que o preconceito ainda existe. Né? Eu sou do tempo que quando eu me formei em terapia holística, eu dizia, eu sou terapeuta holística. A pessoa fazia, hã? Não sabia nem o que era. Então eu tinha que começar explicando o que significava a palavra holística, porque ainda existia uma confusão com místico, né? O espiritismo, religião, não. Holístico significa totalidade, é o todo, eu olho a pessoa como um todo, tá, beleza. A hipnose, ela veio um pouco depois, mas eu também já enfrentei muitas barreiras, tanto que assim, aqui a gente está falando disso, mas eu nem sempre falo hipnose, porque a pessoa já fala, ai, né, hipnose. Eu agradeço muito a comunicação, né? O mundo com essa história de redes sociais está muito conectado, a gente está tendo muita oportunidade de falar sobre hipnose, sobre hipnoterapia. Devo muito disso à Omni também, porque a Omni tem um trabalho de divulgação maravilhoso com a hipnoterapia, formando muitos hipnoterapeutas. A gente tem um plano de até 2025, 2026 ter transformado a vida de 1 milhão de pessoas, né? Olha, então que legal. A gente segue aí. E o tempo de formação? Qual o período que é de formação? Então, hoje é o MBA, né? Então, Quanto tempo? É um ano e meio, que aí você sai dali com toda a formação completa, né? Tá. Então, a gente passa por vários... Eu entrei numa fase anterior, onde eu fiz a formação, fiz uma outra formação, que é o Legacy, que é para você aprender a criar o seu legado. Então, são vários estágios. Agora, eles estão compactando, e aí você entra e faz tudo, né? Na sequência, ao longo do ano. Então, com essa divulgação, essa forma de... Até as redes sociais, sim, né? favorecem, com esse né? podcast acaba favorecendo e as pessoas vão menos armadas para o teu consultório, né? No meu consultório. E lógico, essa sessão que a gente faz, essa primeira sessão, é uma sessão muito para ajudar a pessoa a entender o processo dela, o processo que eu faço, desmistificar, tirar os medos, porque tem uma coisa que ajuda e que atrapalha. A televisão mostra muito coisas com hipnose. Às vezes em filme, às vezes programa. É o que vem na nossa cabeça. É o que a gente vê em filme. E muitas vezes faz um desserviço para nós. Porque mostra uma pessoa sobre transe. Ah, eu te dou aqui essa maçã. E é uma cebola. Aí a pessoa morde aquela cebola, que na gente dá até agonia que tá assistindo, né? Ai, que maçã deliciosa. Aí você pensa, cara, quer dizer, eu vou fazer algo que eu não quero fazer. Que eu não faria se tivesse em sã consciência, né? E isso é um desserviço para nós. Aquilo é hipnose também, mas no consultório não é isso que a gente faz. A gente faz hipnoterapia, que é hipnose voltada para terapia, para ajudar a pessoa a se desbloquear, a ser ela, a conquistar as coisas que ela quer. Esse é o nosso objetivo. E é o que a gente vê acontecendo, né? Eu imagino para você, como profissional, porque assim, você acompanha, né? E é muito rápido para ter resultado legal, como você falou, sim, né? Sim, é maravilhoso. E quando você chega no final de um atendimento, ou de 2 ou 3 sessões, e que você vê a transformação daquela pessoa, ou depois de um período que, de repente, a pessoa não passa a ser mais seu paciente durante o período, e retoma ou te dá um feedback falando, você não sabe o bem que você me fez. Isso é o melhor presente, não é? É o melhor presente. Eu fico emocionada. É isso que eu ia falar, você até está emocionada. Porque eu imagino quantas vidas realmente, que o tema que a gente trouxe aqui, transformando vidas, né? Através da hipnose. Quantas vidas realmente você não transformou? Porque pegar na mão da pessoa e transformar... Gente, ela está muito emocionada, vou começar a chorar aqui. Mas eu imagino, Inês. Isso ainda, a pessoa ainda chora. Não, mas que bom, porque você estende a mão e fala assim pro ser humano, vem que eu vou te ajudar. Gê, se eu pudesse, se me fosse dada essa oportunidade, eu acho que eu faria uma lista. Chamaria todo mundo que eu já atendi na vida e falaria, cara, você quer passar por uma hipnoterapia comigo? Pra gente pegar qualquer coisinha que ficou pra trás e arrumar. E as demais pessoas, eu tenho vontade de sair pegando na mão de todo mundo e falar, vem aqui fazer uma hipnoterapia. Porque realmente é transformador.
Não é balela. As pessoas que passam me dão os seus depoimentos espontaneamente. Às vezes eu falo, ai, cara, foi tão legal, dá aí um depoimento, porque você ajuda outras pessoas também a se conectarem com essa ideia, com essa possibilidade. Olha, eu né? acho que assim, você poderia, agora eu tô falando, vou dar uma mentoria pra você. Opa! Uma mentoria sim, ao vivo. Porque assim, ó, é muito gratificante quando alguém passa por algum tipo de trabalho, alguma consultoria, uma mentoria que você fez, ou no negócio, ou na vida da pessoa, e a pessoa dá um depoimento de fato, Sim. real e verdadeiro, e falar o seguinte: Inês, o quanto você me ajudou. Sim. E pedir para essa pessoa gravar em vídeo um depoimento. Sim, eu tenho. E divulgar isso, porque eu tenho certeza que você vai atingir outras pessoas Sim. que estão passando por a mesma dificuldade, que precisam tratar o mesmo problema e às vezes não sabe por onde começar, não sabe a quem pedir ajuda, que tipo de profissional eu vou buscar. Exatamente. Né? Então isso é muito legal, É. você divulgar esses depoimentos. É. E você vê uma pessoa passar por isso, então ela estava dentro de um túnel escuro, vivendo, como essa pessoa que eu acabei de conversar agora há pouco, a gente vai fazer a hipnoterapia dela em janeiro. Então, assim, é um túnel escuro, onde você vai indo, porque você tem que ir, só que a custo de muito sofrimento. E daqui um pouco essa pessoa vem falar, Inês, mudou. Eu não tenho mais aquela trava, eu tô ótima, eu tô empoderada, eu tô conseguindo fazer tudo que eu quero fazer. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres, né? Então, a mulher que sai de um relacionamento abusivo, tóxico, a mulher que estava travada profissionalmente, galga os degraus dela da carreira. Gente, é maravilhoso Oi, isso, Inês, fantástico. E você tocou num tema de relacionamentos tóxicos. E às vezes eu tive muitos casos próximos de mim, que aconteceu dentro da minha família, de presenciar assim, de falar o seguinte: meu, aquela mulher é tão inteligente, ela é instruída, tem formação, tem faculdade, mas independe de classe social, de grau de Sim. formação, de conhecimento, ela fica muito fragilizada. Sim. E a gente querendo ajudar, e a gente percebe o seguinte: o quanto ela se isola, o quanto o companheiro, o parceiro dela também faz com que ela se afaste da família. Sim. E você não tem acesso. É louco isso, porque assim, é algo que eu vivenciei muito de perto, essa história. Sim. E você não tem como ajudar. Porque a pessoa se fecha. Não quer ouvir, né? Não consegue ouvir, na verdade. Não consegue tomar atitude de falar assim: eu preciso sair dessa vida, eu preciso retomar nas minhas mãos. Mas aí você fica pensando: meu, essa mulher é instruída, ela tem formação, como que ela se deixa levar por uma situação dessa? Mas é tão legal e feliz a gente saber que nesses casos também você consegue ajudar. Eu acabo atendendo muitas pessoas, né, muitas mulheres, principalmente, em situação de dependência emocional, que vai se alastrando. Ela se torna dependente emocional, geralmente ela se torna dependente financeira. Às vezes ela é o maior salário da casa e ela é dependente financeira. Olha que louco isso, porque o dinheiro dela está envolvido de uma maneira na relação que ela não consegue simplesmente sair e Esse largar caso tudo. que eu falei que aconteceu muito próximo de mim, é justamente isso. Era o maior salário da casa. Mas não conseguia. Não. É louco. É louco. O parceiro abusivo, ele monta uma espécie de uma rede, sabe, rede de pegar peixe? Parece aquilo. Ele enreda a pessoa de uma maneira que ela realmente ela não consegue mais decidir por ela mesma. Ela não consegue ter opiniões próprias de jeito nenhum. Ela não consegue dar o grito de guerra dela, ela fica ali aguentando aquilo. Às vezes se torna abusiva também. Por quê? Para sobreviver a um abuso de muito tempo, você se torna abusiva para fazer frente àquilo. E é um processo de destruição mútua. Um destruindo o outro, da ladeira abaixo. Então, interceptar esse processo, ajudar essa mulher a entender de onde está vindo isso, e a gente tem várias possibilidades. Traumas de abuso, os mais variados. Abuso físico, abuso emocional, psicológico, Sim. abuso sexual, com certeza. Ter sido negligenciada na infância. Patrimonial. Ter sido negligenciada na infância. Às vezes, crescer num ambiente onde os pais tinham um relacionamento abusivo entre eles. Pais alcoólatras, muitas vezes, que agridem a esposa, a mãe, no caso. Tudo isso, lembra da programação? Tudo isso vai Sim. te programando, te programando, te programando. Quando chega na vida adulta, você tem um buraco dentro de você que você quer preencher a qualquer custo. E você vira uma espécie de imã para pessoas abusivas. Não só no casamento, no relacionamento. Deixa eu fazer outra pergunta agora. Claro. Eu lembrei aqui de vários casos de amigas, de pessoas muito queridas,
E aí vem aquelas piadinhas famosas. Ah, mas fulano tem dedo podre. Ah, é que fulano só atrai. Então, é essa programação. É. É esse tipo de energia que a pessoa acaba atraindo. A própria pessoa se coloca assim, eu tenho um dedo podre. Por quê? Porque eu tinha um relacionamento X, era abusivo, eu só sofria. Terminei, consegui, fui para um outro, igual. Fui para um outro, igual. Aí ela tem duas alternativas. Fica nesse último aí, anos a fio, sofrendo, ou se fecha, não vou mais me relacionar com ninguém. Não vou mais me relacionar com ninguém. Dois extremos. Medo, né, de entrar num próximo relacionamento abusivo. E eu, quando encontro uma pessoa assim, eu falo, cara, antes de tratar isso, não tem outro relacionamento, não. Porque você vai cair na mesma. Você vai atrair. Vai cair na mesma. E a história vai se repetindo. Vai se repetindo. Então, num processo terapêutico, o que a gente está buscando, Gê? Encontrar exatamente a origem disso. Como é que você se tornou essa pessoa abusável? Né? Essa pessoa que entra em relacionamentos para ser explorada ou para ser maltratada, humilhada, porque tem tudo isso num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico. Ciúmes exagerado, a pessoa não deixa você se vestir como quer, não deixa você ir onde você quer, te humilha, te diminui, não fica feliz com as suas conquistas. É verdade. Você chega toda feliz para contar, a pessoa, mas isso daí sempre te diminuindo. Uhum. E a pessoa ali sentindo aquela dor e não conseguindo sair. Depois vem os filhos. Filho também é um outro motivo para você não sair de um relacionamento abusivo. Eu vou largar, e as crianças, como é que vai ser? Quer dizer, uma pessoa completamente desempoderada. Não tem poder. E quando a gente trabalha dentro do consultório isso, o que a gente faz com a mulher? Eu não sugiro separação de ninguém, eu nem me meto com isso. Eu quero que, se você chegou lá num relacionamento abusivo, fragilizado e desempoderado, eu quero que você levante de lá batendo no peito e se lembrando de quem você é. O que tu veio fazer aqui no mundo? O resto é consequência. O que vai acontecer daí pra frente, eu não sei, porque você vai chegar lá naquele relacionamento diferente. Nossa, Inês, como é forte, né? É forte. E aí, o parceiro vai fazer com isso? Também não sei. Alguns falam, cara, deu ruim. Vou me tratar pra mudar. Outros batem de frente, aí a mulher tá pronta, e aí ela resolve aquilo. Às vezes termina o casamento, termina o relacionamento e vai viver a vida dela. Nossa, então por isso o seu trabalho, você tem grande parte dos seus atendimentos direcionados para mulheres. Para as mulheres, é. É porque é mais comum, né? Relacionamentos abusivos de homens em relação às mulheres. Tem mulheres abusivas? Um monte. Mas é mais homens, né? Tem mulher abusiva também, tem. Às vezes os meninos, né, entram na minha página, os homens, no meu Instagram, eu ponho lá uma postagem qualquer falando disso e falo, e quando a mulher que é abusiva? Eu falo a mesma coisa. Tem que tratar. Tem que tratar, do mesmo jeito. Gente, eu vou dar uma pausinha aqui pra gente agradecer os patrocinadores. Rodriguinho que tá aí na mesa aí, não sei qual é a sequência aqui que eu vou falar. Ajuda aí a gente. Do Citar Brigadeiros Gourmet, da minha querida amiga Lindy. Gente, pensa nos brigadeiros. Assim, eu gosto de chocolate, prefiro meio amargo. E ela, sempre que eu tenho festa, ela acaba fazendo pra mim de café meio amargo. Coloca uma uvinha assim no meio. E ela tem dupla jornada, ela é enfermeira. E nas horas vagas ela... É uma guerreirona aí. Então o Instagram da Lindy, da Dulcitar, é @Dulcitar _brigadeiros gourmet. Se você precisar. E logo, logo eu vou precisar. Eu já encomendei para ela que eu faço aniversário no Natal, né? Ai, logo, que maravilha. Logo, logo. Presente para todos nós. E tem a clínica Eleve, uma clínica de estética da minha querida Mari Siqueira, que trabalha com micropigmentação. Quando você chegou, você viu meus cílios? Tá linda, maravilhosa. Quero isso aí pra mim. Então você vai na Eleve, lá na Mari. Me passa tudo ela aí. faz alongamento de cílios, ela faz micropigmentação, ela faz limpeza de pele e acabou de mudar ali na Rua Candelária 338. O Instagram dela é @eleve. E aí, achou aí, Rodriguinho? Não? Eleve. Não, mas depois você põe aí. Tranquilo, eu já falei dela aqui, ela vai ficar feliz. E também tem, gente, eu fiz um podcast essa semana com 2 queridos meninos maravilhosos que tem uma história de vida assim muito top, que é a ONG Expandindo Amor. Eu fiquei tão emocionada com a história. Ele teve um acidente. Ele acho que estava indo fazer um teste de futebol
para jogar no Fluminense, sofreu um acidente de carro, onde Puxa. perdeu uma prima. E ali ele firmou um propósito de falar, olha, se eu tiver uma segunda chance, eu vou. E ele transforma hoje a vida de crianças, que tem oficina de futebol, oficina de capoeira. Tem 2 unidades, Sumaré e Nova Odessa. E tem 3 pilares a ONG: assistência social, inclusão social e desenvolvimento social e comunitário. Bacana. E 2 jovens, um menino de 26 anos e outro de 33. São 2 irmãos queridos, baianos, meus Que conterrâneos. lindo. E, gente, eu fiquei assim, ó, se você quiser dar algum tipo de doação de brinquedos ou até dinheiro para essa ONG, é uma ONG super séria. Tem um site aqui que é www.expandidoamor.com.br. O Instagram é _expandindo, @expandindo_amor. E tem também um celular que é 19 99 479 9775. Eles são os queridos, Sim, gente. sim. E assim, me emocionou muito porque eu também tenho uma veia voltada para o empreendedorismo social muito grande, a minha Que vida legal. inteira. E me emocionei com a história deles. Mas vamos voltar ao nosso tema aqui. Vamos lá. Inês, que tá muito Vamos legal, lá, gente. tá Tá bom. passando muito rápido. Eu tô ali de olho no relógio, você tá mas acompanhando aí. existe vários tipos de hipnose? Existem várias maneiras de você hipnotizar Aplicar. uma pessoa. De Aplicar você a fazer a técnica, aplicação, né? tá. De colocar uma pessoa em transe hipnótico. Tá. Mas hipnose é um estado de mente focada, onde você consegue, eu digo assim, driblar aquilo que a gente chama de fator crítico, que é o nosso lado racional, e propor sugestões para a pessoa. Que sejam Tá. exclusivas para ela, aceitáveis para ela, isso dentro do ambiente terapêutico, tá? Então, se uma pessoa me procura e ela quer ser uma pessoa empoderada, beleza, vamos colocar essas sugestões para ela, porque a nossa mente, ela é plástica. Já ouviu falar em neuroplasticidade da mente? Sim. Eu consigo pegar uma memória traumática e ressignificar essa memória. Então, a hipnose, ela serve para isso, para eu mudar uma programação lá dentro. Agora, como eu vou fazer isso? Tem várias técnicas. Sabe o pêndulozinho? Isso é Sim. técnica de hipnose, tá Sim. certo, né? A televisão não faz nada disso. A televisão só começa a passar um negócio interessante lá e pum, você tá hipnotizado. Então, assim, tem várias maneiras de você entrar em transe e a gente conhece várias técnicas. E hoje em dia, o teu público, eu sei que você tem um trabalho muito forte direcionado para mulheres, mas você também atende adolescentes, crianças. Como que é a tua área a faixa etária? Eu atendo preferencialmente mulheres, até que é porque que eu mais divulgo, né? Mas Tá. eu atendo, porque assim, acaba acontecendo de eu atender uma pessoa que tem Indicar. um sobrinho, um adolescente em casa, e traz para mim, eu atendo. Né? O que precisa para esse troço dar certo? A gente chama de atitude mental correta. A pessoa está muito afim de resolver aquilo e se disponibilizar a passar pelo processo. 20, 30% sou eu com a minha técnica. O resto é a Sim. pessoa na atitude mental correta para fazer essa transição, mudar. Então a gente ajuda muito a pessoa a entender o que fez, né? O que mantém ela nesse estado tanto tempo. Isso é importante também. Nós não sabemos, mas a gente cria uma série de mecanismos de autoproteção para ser como nós somos. Sim. Todo um esquema de autopreservação, né? No fundo, a gente precisa viver, sobreviver. Então, a gente monta umas estratégias que nos ajudam em alguns aspectos e nos atrapalham em outros. Então, quando a pessoa chega com essa atitude mental correta, o trabalho acontece facilmente. Então, pode ser um adolescente, pode ser uma criança. Crianças são outras ferramentas, outras técnicas. A criança vai muito mais rápido, muito mais fácil. Imagino. Muito mais fácil. Ela vem desarmada, né? Ela vem livre, leve, né? Isso. E eu estive numa convenção semana passada da Omni e eu me inscrevi, né? Tô até aqui com a minha pulseirinha nova. Eu ia perguntar. Porque eu vou fazer uma outra formação chamada HipnoKids, que é mais voltada para criança e também para nossa criança interior, né? Tá. Quanto mais eu trabalho a minha criança, mais livre eu fico, mais empoderado eu fico, mais eu consigo ajudar as pessoas. Vou fazer com a Bárbara Skoll, não sei se é assim que fala, ela é suíça. Ela estava aí no nosso treinamento e vai ser um treinamento maravilhoso, ainda vou ajudar mais pessoas e crianças também, né? Olha que legal, né? Deve ser transformador, né? Cada vez que você vai para uma especialização. Eu lembro que quando eu fazia muito curso na minha área e voltava assim super empolgada, né? Tinha na minha mente as pessoas que eu poderia Sim. aplicar técnica, Sim. ajudar. Imagina você.
E estando lá na convenção, quando eu entendi como funciona o Hipnokids, que eu sei que não é só para atender crianças, na verdade é para atender os adultos, porque a criança vive dentro de nós, né? Existe uma criança aí dentro da G. Sim, sim. Uma criança que é feliz em vários aspectos, uma criança Sim. traumatizada em outros aspectos, porque viver é traumático, né? Vamos combinar? Sim. Viver é traumático. Tem Verdade. coisas simples que a gente olha hoje e fala, mas aquilo ali, mas foi traumático para aquela criancinha, né? Eu estava conversando com essa moça agora há pouco, e ela contou de que ela era criança, ela era gordinha, ela usava aparelho, aqueles aparelhinhos que prende assim. Nossa Então Senhora. ela foi muito zoada. É trauma. Hoje ela tem dificuldade de falar em público, porque ela aciona uma memória traumática de exposição. Então, nós o tempo inteiro estamos falando com a criança de cada um de nós, né? Que passou por situações Sim. traumáticas, né? Oi, Inês, quais os traumas que mais você ajudou a resolver, a ressignificar? Ou de uma forma geral, assim, de uma maneira geral? G, infelizmente, o que eu mais vejo em consultório, principalmente com mulheres, e vejo com homens também, são traumas de abuso. De abuso Meu sexual. Deus. E lembrando que, não sei se a gente pode falar abertamente, assim, abuso sexual, tudo Sim, bem? sim. Já falei, né? Pra repetir. Mas vamos lá. A gente, às vezes, entende o trauma de abuso como uma situação de vias de fato. Alguém que passou por um estupro. Não. Existem vários níveis de abuso, né? Crianças, adolescentes que foram se perceberam sendo observadas por um adulto enquanto trocavam de roupa, passada de mão, por aí afora, né? E, infelizmente, acontece muito no ambiente familiar. Às vezes, dentro de casa. Pai, tio, irmão mais velho, primo, avô, Padrasto. padrasto, padrinho, pai da coleguinha, da amiguinha, vou dormir na casa da amiguinha, chega lá. Então, assim, é muito triste isso. É muito triste. Às vezes, eu falo assim, cara, eu não aguento mais escutar sobre isso. Porque realmente é demais. Porque a gente olha para a pessoa que vai abusar de uma criança, ela não traz escrito assim na testa, eu sou um abusador. Pelo contrário, ela é uma pessoa super gente boa, bacana. Ela não levanta suspeitas, tanto que você confia de deixar seu filho e sua filha com aquela pessoa. Então, acontece muito. Existe uma estatística que fala assim, 2 em cada 5 mulheres já passaram por um trauma de abuso. A minha estatística é outra. Eu encosto lá no 5, sabe? Você tá brincando. 4,5 de 5. É muita história, muita história. Tanto que eu me especializei nisso também, né? Trabalhar com traumas de abuso. Oi, Inês, outro detalhe também. Com a pandemia, isso agravou demais, não é? Agravou. Agravou a violência doméstica de uma forma geral, né? As mulheres sem poder sair de casa, super sobrecarregadas com seus filhos, os parceiros dentro de casa também. Problemas com o alcoolismo, né? O alcoolismo leva muito a abusos de vários tipos, de verbal, às vezes físico, né? Agressão mesmo. Sim, a pandemia foi um fator bastante preponderante nesse aspecto, né? Bem triste isso também. Meu Deus. E assim, né? Quando os pais são mais atentos, observam mais. Porque assim, na correria do dia a dia, né? A gente sabe que quando os dois trabalham, tem vários filhos, tem obrigações, reuniões, eventos, especializações, Sim. né? Acaba passando desapercebido. Porque dependendo do comportamento da criança, Sim, ela vai dar alguns sinais que algo de errado está acontecendo. sim. Caso contrário, não. Como que chega até você, né? Geralmente a mulher está lá com seus 30, 40, 50, 60 anos e pela primeira vez ela conta isso para alguém, que às vezes sou eu. Eu nunca contei para ninguém. Nossa, e como é que guardou isso durante uma vida? Às vezes com travas na vida sexual, né? Na vida de adulto, com travas, vários problemas. Nunca contei. Então, assim, eu falo que eu desenvolvi um faro para isso. É um faro, né? Eu começo a farejar, eu penso, cara, tem alguma coisa aqui, eu vou guiando e a pessoa acaba falando, às vezes na primeira vez que me vê, acho que porque eu me abro muito para isso, eu trabalho muito com isso, né? Então, é comum acontecer isso, a pessoa guarda isso com ela a vida inteira, ninguém mais sabe. Né? Porque às vezes aconteceram ameaças, às vezes a criança, de uma certa maneira, tenta proteger os pais, né? Dessa notícia horrorosa. Dessa exposição, né? Dessa exposição. A gente sabe que a sociedade tem um problema com isso, né? Geralmente vai
recair sobre a criança, às vezes, a culpa do que aconteceu. A própria criança, que depois vira adolescente e adulto, se culpa. Do tipo, acho que eu que quis, né? Ou eu que fiquei lá dando bobeira. E a responsabilidade é sempre do adulto, sempre de quem abusou, né? Mas fica confuso isso. Então, o ambiente terapêutico ele é muito propício para isso. Eu já trabalhei muito traumas de abuso. Muito mesmo. Nossa, é muito triste, né? É uma realidade triste demais, né? Eu agradeço de novo as redes sociais, ao mundo informatizado, esse nível de troca de informações que a gente tem hoje, que eu acho que aos poucos nós estamos começando a poder falar disso, né? Imagina que eu, 30 anos atrás, pegaria o microfone para falar disso que eu estou falando aqui. Não falaria. A gente não tinha abertura para falar disso. Ainda é um assunto velado, ainda acontece muito, mas que bacana eu poder estar aqui falando sobre isso, porque eu tenho quase que um alerta para os pais, né? Cuidado com a tua criança, porque o abusador ele não tem um crachá escrito que ele vai aprontar alguma coisa com o teu filho, com a tua filha. E olha, eu tenho história de meninos e meninas. Para o homem, então, isso é 10 vezes mais difícil de ser verbalizado. Nós mulheres ainda, mais ou menos, a gente tem uma abertura entre nós. Os homens não falam sobre isso. Mas eu já atendi muitos homens com trauma de abuso também, que foram abusados na infância. Nossa. Né? Então, é muito triste, realmente. Então, é um alerta. Eu não sei se isso é um pouco de exagero da minha parte, mas eu não gosto de pensar que... Eu tenho uma netinha, né, de 9 anos, da Maísa. Ai, que graça. Tem a netinha, a Maísa, tem o Benício, de 4 anos, e a Mariana tem um pequenininho também, de 1 ano e meio. Eu não gosto de pensar, por exemplo, que a minha neta dorme na casa de qualquer pessoa. Eu não gosto, porque assim... É porque você acompanha vários casos, né? Quem garante que vai estar tudo bem lá? Então, é um alerta. Presta bastante atenção onde você está levando sua filha e seu filho e fica de olho, filmando, que é para não deixar nada acontecer, né? É um alerta mesmo, né, Inês? É um alerta. Tem que estar o tempo todo infelizmente, né? Horrível isso, mas é real. É assim que a banda toca. Infelizmente. Quando você começou a trabalhar, usar essa ferramenta, não precisa... Eu só queria te perguntar algum case... que te chamou muita atenção, de que uma pessoa foi lá e com certeza a gente cria uma afinidade com o psicanalista, com o terapeuta, né? De confiança, né? De estar ali, de confiar a minha vida e as minhas particularidades com você, e que teve resultado assim de uma resolução de um trauma, de uma ressignificação, né? Que você sempre fala, né, da mudança de modelo mental, de programação mental, que você fala, né? Programação mental. Um caso que marcou muito e você falou assim, nossa, que bom que eu consegui ajudar essa pessoa. Que marcou, assim, a tua carreira. Você falou assim, olha, tudo que eu fiz até aqui valeu a pena porque eu consegui ajudar essa pessoa. Tá. Eu vou escolher uma história, porque assim... acho que você deve ter inúmeras, né? Eu sou muito empolgada, né? Eu me jogo, eu super vibro, então eu amo todos os casos, todas as resoluções, então eu teria que ficar aqui o dia inteiro contando. Vou pegar um caso que é mais recente, que foi assim, e que tem muito a ver com dependência emocional. Eu atendi uma pessoa, na verdade ela foi minha cliente até lá atrás, já foi minha cliente. Ela tinha uma história de trauma de abuso. A mãe dela se separou quando ela era bem pequena e a mãe se casou mais umas 3 vezes. A maioria com homens alcoólatras. A mãe era uma pessoa com problema de dependência emocional, né? Enfim, e ela foi abusada mais de uma vez por 2 padrastos. De 3, 2 abusaram dela. Então ela já tinha uma história muito séria lá atrás, um trauma muito sério. Beleza, eu trabalhei com ela com terapias, ajudei, ela mudou. Ela é uma pessoa que tem uma clínica. Ela é podóloga, trabalha com podologia, uma pessoa super competente, muito bem formada. Beleza, deu uma melhorada, voltou para a vida, tá. Quando foi agora na época da pandemia, um pouco antes, ela me procurou que ela estava num relacionamento que já durava, eu dei alta para ela faz bastante tempo, tá? Aí ela me procurou que ela estava num relacionamento completamente abusivo, um parceiro que além de novo, além de ter problema com alcoolismo, o usuário também de drogas ilícitas e encostado nela, total encostado nela. Bom, nessa época eu já estava começando a trabalhar com essa questão da hipnoterapia. Estava começando, tal, não sei o quê, aí entre agenda para lá, agenda para cá, a gente acabou fazendo esse ano a hipnoterapia dela. Isso depois de quanto tempo? Olha, a gente se falou um pouco antes da pandemia, acho que a gente foi fazer a hipnoterapia quase 2 anos depois. Ela não estava pronta na época, estava tudo certo. E aí, quando ela resolveu, eu estava atendendo online, ela queria fazer presencial, porque com a pandemia eu fui para online, e eu voltei ao presencial esse ano.
Aí coincidiu, vamos lá fazer hipnoterapia. Bom, eu imaginava que ela fosse trazer as questões dos traumas de abuso, porque eu pensei que tem tudo a ver, né? E realmente isso apareceu na hipnoterapia dela. Mas onde que estava a causa raiz? Porque eu falo, é causa raiz, eu preciso achar onde tudo começou. Bom, ela tinha uma história assim, o pai dela, o pai biológico dela, separou-se da mãe, só que eles se separaram, só que o pai era alcoólatra. E ela foi para uma memória de uns 4, 5 anos, quando ela foi visitar esse pai. Alguém levou ela para ver o pai. E o pai estava destruído, alcoólatra, já bem doente, morando num quartinho, que ela falava assim, um quartinho, totalmente acabado, destruído lá. E ela, naquele momento, desenvolveu uma crença, um lema de que ela precisava salvar aquele pai. Que era o pai biológico dela, que ela via muito de vez em quando e viu ele naquela condição. Ela ficou com muita dó dele. Ela era bem pequena, teria 4, 5 anos de idade. Então, assim, não é essa coisa tão elaborada como a gente fala. É algo muito mais simples que a criança faz ali. Mas ela guardou isso dentro dela. Esse rapaz, esse homem com quem ela estava agora, era um pouco a representação daquele pai. Meio que ela passou a ser essa criança crescida querendo salvar esses homens à beira do abismo. Sim. Então ela tinha um cara que não ajudava ela em nada, só atrapalhava, mas ela sempre dizia assim pra mim, eu fico com dó, eu tenho vontade de mandar ele embora, mas como é que ele vai fazer? Como que ele vai viver? Como é que ele vai se manter daqui pra frente? Na hipnoterapia ficou claro quando tava falando dele, né? Deus. Tava falando do pai dela. Sim, e aí foi lindo o processo, ela pôde reconhecer que ela era só uma criança, que ela não podia fazer nada por aquele pai, a gente trabalhou tudo ali, beleza. Aí ela veio para um primeiro retorno, ela ainda estava morando, o cara estava na casa dela, morando com ele, mas já assim totalmente diferente. Eu esqueci de falar um detalhe, quando ela me procurou agora, nesse período, ela estava com crise de pânico, ataques de pânico. Então a clínica dela estava abandonada, ela não conseguia dirigir. Nossa Porque Senhora. Vai acumulando, chega uma hora que o troço descamba. Bom, aí ela, conforme a gente trabalhou, ela voltou a dirigir, melhorou as crises de pânico, só que aí faltava essa coisa aí do marido, né, do parceiro. Aí fizemos essa hipnoterapia. O resumo da ópera, 1 mês e meio depois, ela veio para o segundo retorno dela. E coincidiu, agenda mesmo, que naquele dia ele saiu da casa dela. Naquele dia, ela falou com a família, ela deu um jeito naquilo. E ela estava radiante, sorridente. Nossa. E foi uma coisa que me impactou muito, porque ela me mandou uma mensagem logo cedo dizendo assim, o fulano saiu de casa, foi embora hoje. 6h30 da manhã ele estava arrumando as coisas dele. Eu pensei, vixe, é bem hoje o retorno, vamos ver como é que ela vem. Nossa, porque era o momento do impacto, sim. Era o momento que a coisa tinha se concretizado. Cara, ela entrou no meu consultório e pensei, mas que cara maravilhosa que ela tá. Ela estava radiante. Ela falou, Inês, eu só demorei porque tinha uma logística que tinha que acontecer. E ele não queria sair, é óbvio, né? Ele não queria sair. Então foi só uma questão de eu ajeitar essa logística. Ela tinha uma relação meio ruim com a mãe, porque a mãe também controlava ela. A mãe via toda essa fragilidade dela, essa insegurança dela, a mãe meio que controlava ela, tinha uma relação péssima. A minha relação com a minha mãe tá ótima, botei limite na minha mãe, agora a gente tá se dando super bem, visito a casa dela, ficou tudo em paz. Então foi altamente transformador. E ela é um exemplo bem bacana dessa questão da dependência emocional. Lembra que eu falei das negligências na infância, dos Sim. traumas, eles reverberam lá na vida adulta como dependência emocional. Então foi bem emblemático, né? Isso é bem recente. Mas eu tenho muitas outras histórias, viu, Gê? Um dia você quiser, se você senta num café, eu vou ficar o dia inteiro te contando história. Não, porque eu tô aqui pensando, Inês, eu tenho tantos... E tá vindo na minha cabeça muitas histórias, muitas pessoas que precisam dessa ajuda, que precisam dessa indicação. Gente, é maravilhoso o trabalho que você faz. Eu atendi essa semana... Posso contar mais uma coisa bem rapidinho? Claro, com atendi certeza. Essa semana uma pessoa muito próxima a mim, porque a hipnoterapia favorece que eu atenda pessoas próximas também, porque não é exatamente um processo terapêutico, é só esse ponto. A gente vai trabalhar esse assunto, então não tem tanto problema como seria uma terapia. Né? Não dá para ficar atendendo breve. Amigos, né? É Sim. bem breve, Tá. muito breve. Isso que eu gostei. Extremamente breve. E eu atendi essa pessoa e ela tem um quadro depressivo. Ela me gravava alguns áudios. Inês, você quase tendo que entrar no celular para ouvir aquela voz caída, baixinha, né? E era um quadro de tristeza profunda, tanto que ela queria trabalhar isso. Eu sempre senti isso, Inês, sempre jovem? Senti. Mulher jovem? Não, ela não é jovem, não. Ela tem 60 anos, 61. Então,
eu tenho uma tristeza profunda que eu não sei de onde vem. Então, eu sei que eu tenho uma vida boa, tá tudo certo, medicada, né? Aí você vai para Sim. medicação psiquiátrica e tal. Mas algo me impede de ser feliz. Parece que eu não consigo ser feliz. Eu tenho momentos muito furtivos de felicidade. Logo eu tô nesse... Aí beleza, eu vou ouvir a história da pessoa, eu penso, tem coisa. Tudo bem, cada caso é um caso, mas eu pensei, Sim. a gente tem que ir na raiz dessa questão Aí você para ver começa o a que investigar. Começo a investigar, faço análise de caso, levanto algumas hipóteses ali e vamos para hipnoterapia. Beleza. Coloquei no transe, parará, e tem um momento que eu dou um comando, eu peço para ela trazer a emoção, a tristeza, tal. Eu vou contar até 3, é toda uma técnica lá. E eu quero que você vá para a primeira vez que você sentiu essa tristeza. Ela foi para dentro da barriga da mãe dela. Você tá brincando. E ali dentro da barriga da mãe dela, ficou muito claro que aquela tristeza nem era dela. Era da mãe dela. A mãe dela é depressiva, profundamente. Então a gente fez um trabalho E tá muito... no DNA? Depressão? Pode É estar. familiar? Pode estar. Tem um viés hereditário. Tem um viés hereditário. E cada caso é um caso. Tá. No caso dela, nós identificamos isso. E trabalhamos dessa maneira, separando o que é seu, o que é da sua mãe, parará. E teve todo um processo, uma terapia de 3 horas, não dá pra contar. Beleza. No dia seguinte, ela gravou um áudio pra mim, parecia outra pessoa. Eu nem precisei do fone de ouvido O mais. tom de voz mudou. Entonação, Porque altura, timbre, volume. Tá E me brincando. contando assim, nossa, eu tô me sentindo muito, tô me sentindo até estranha. Eu tô feliz, eu tô com vontade de rir. É normal isso? Ela tava nessa vibe de é normal Você isso? tá brincando. E eu dando 61 risada. anos. Então foi muito bacana. Né? Isso foi essa semana que a gente fez, foi muito legal. Nossa, Inês, que trabalho legal, né? É muito empoderador, porque aí você vê a pessoa empoderada. Né? Sim. Querendo cuidar das coisas, porque ela estava abandonando, ela é uma artesã, assim, faz coisas maravilhosas, ela é de outra cidade, umas 3 horas daqui, e tudo largado, porque você vai, uma hora isso vai acumulando. Verdade, porque acaba inibindo a sua criatividade, porque vem a sua emoção, você tem que estar bem, você tem que estar bem para ser criativa, para... Trava tudo, Uma coisa para sempre tudo. ligada à outra, né, Gê? Uma coisa sempre ligada à outra. Então é assim, eu não quero passar a ideia de que hipnoterapia é milagre, porque não é. Sim. É um processo com bases científicas. A gente tem todo um estudo no MBA, a gente estudou muito isso. Eu tenho um professor maravilhoso, Dr. Alberto, é um médico que trabalha com hipnoterapia lá de Cuiabá, e ele mostrou pra gente toda a base científica disso, né? Então é muito, muito gratificante você saber que você está trabalhando com algo que tem embasamento, que não é só um blá blá blá. Né? Tem fundamentos ali teóricos e científicos que dão muito resultado. Eu estou até agora aqui me lembrando, muito triste, que me lembrei que eu ia trazer um presente para você, eu esqueci. Mas eu vou te entregar, depois você mostra nos seus stories. O Michael Arruda, que é o presidente da Omni, ele escreveu um livro chamado Desbloqueie o Poder da Sua Mente. E eu tenho um, inclusive, autografado por muito ele. Obrigada. Eu vou te Feliz. trazer, depois você faz um stories, para mostrar com pra certeza. galera. E nesse livro, ele fala bastante de como a hipnose funciona, mas de um jeito para leigos, né? Então, Sim. contando histórias, contando alguns cases, né? Muito bacana. E eu até apresentei os meus clientes na análise de caso com o livro, falei, vai ler isso aqui para você entender o poder da tua mente. Porque, no fundo, a nossa mente é poderosa. A mente, ela não distingue o que eu estou imaginando do que está acontecendo na realidade. Sim. Então, eu sofro por coisas que nem estão acontecendo agora. Eu posso me sentar aqui numa cadeira e começar a lembrar daquela vez que foi horrível, tão triste, eu sofri tanto, daqui a pouco eu estou chorando. Verdade. Mas eu estou sentada numa cadeira. Isso é ótimo. Quer dizer que eu posso usar essa mente também para me sentir bem, para me sentir feliz, para trabalhar. Veio à tona agora na minha mente aqui. Tem uma família que, assim, são muitos queridos, assim, que eu tenho como se fosse da minha família. Mas eu fico triste porque eu não consigo acessar, eu não consigo ajudar. Parece que é uma neurose familiar. Sim. De tristeza, de problema, E aí você indica, fulano, olha, busca ajuda, faz uma terapia. Aí o problema sempre está no outro. Parece que a família dela sempre está desprotegida, sempre são vítimas, sempre. E aqui, é engraçado assim, eu fico imaginando, a geração mais jovem que veio está conseguindo se libertar um pouco. Que bom. Um pouco.
Mas eu percebo, eu fico morrendo de dó. Eu não tenho acesso a ajudar. E aí você percebe que é uma neurose familiar. Gente, que aquilo ali tá ali naquela família há muito tempo. De vitimismo. Um padrão, né? Um padrão. Eu falei, gente... E aí veio... Eu falei, nossa, eu preciso acionar. Mas assim, nem sempre, né? As nossas indicações, né? A nossa forma de querer ajudar. Nem sempre a pessoa está pronta para... Não, eu quero te ajudar. Porque até para ajudar, você precisa perguntar, você quer a minha ajuda? Com certeza, né? com certeza. Você não salva ninguém que não quer ser salvo, Porque né? às vezes, Inês, eu como gosto muito de ajudar, eu atropelava as pessoas. Porque eu queria ajudar de qualquer forma. Uhum. Eu não perguntava se ela me permitia a minha ajuda. Se ela queria a minha ajuda. Como que eu podia ajudar? Não. E agora fica assim, meu Deus do céu, como eu quero ajudar... Mas nem sempre está pronto para receber esse tipo de ajuda. Eu costumo dizer que algumas pessoas, é inconsciente isso, tá? Um movimento inconsciente, mas elas têm uma dorzinha de estimação, né? Elas cultivam aquilo, porque aquilo ali vira modus operandi, a maneira como a pessoa funciona no mundo. Uma bengala. Como se fosse eu percebo. Uma bengala. Uhum. É, né? Um ganho secundário, né? Que fala na psicanálise, né? É, um ganho secundário. Um ganho secundário. Eu sempre questiono os meus clientes, beleza, você tem esse problema X aí. Tá, mas se isso hoje fosse tirado com a mão de você, que de pior ia te acontecer? Porque ela está segurando aquilo também por algum motivo. É uma forma de sobreviver, é uma estratégia de sobrevivência. Né? O que tem de legal quando eu encontro uma família com várias pessoas envolvidas nesse padrão? Que se um ali dentro, de repente, levantar a cabeça e falar, tá bom, vou aceitar ajuda, e mudar, ele meio que... Então, mas aí é que tá. Nenhum. Tudo bem, tá tudo certo. Somos seres em evolução, não né? É? E Verdade. A gente não consegue apressar o curso do rio, né, Gê? Verdade, mas assim, sabe o que me deixa triste? É que existe um potencial, um amor, assim, que eu tenho por essa família, por essas pessoas. São pessoas maravilhosas, que têm potencial gigantesco, que poderia estar no outro patamar, mas está cultivando aquilo, aquele vitimismo, aquela fragilidade na voz. Eu falo, meu, como pode? Um potencial gigante ali, Sim. Né, dentro de cada um. Eu aqui já estou na torcida para que alguém dessa família assista esse podcast depois e se identifique de alguma maneira e falar, eu acho que ela está falando da gente. Tomara, né? E vai buscar ajuda, né? Porque a gente verdade. precisa de ajuda, Eu busquei muita ajuda para ser quem eu sou, para fazer o que eu faço hoje, né? Eu vim de uma família muito disfuncional. Eu cresci num ambiente disfuncional. O meu pai era abusivo com a minha mãe, eram pessoas boas, simples. Meu pai e minha mãe eram semi-analfabetos, mas o meu pai ele era meio desregulado, era uma pessoa que perdia a paciência muito fácil, tratava a minha mãe meio que na ponta do sapato, e minha mãe era dependente emocional do meu pai. Eu tenho muitas histórias traumáticas de infância, porque meu pai ele era agressivo, ele batia muito nos meus irmãos. Eu não apanhei porque eu falo que eu era esperta. Eu desde pequenininha falei, cara, eu vou ser a santa aqui para não apanhar, porque apanhar não é uma coisa boa, não. Mas imagina quanta coisa eu tive que sentar em cima para poder manter a fachada, né? Beleza. Eu devia ter uns 11 anos de idade. Eu me lembro de um episódio que aconteceu uma crise lá na minha casa. Eu vou falar bem rapidinho. Meu pai pediu para minha mãe fazer uma feijoada. Feijoada, né? Nós somos do Rio de Janeiro, minha família é do Rio de Janeiro, morava em São Paulo, mas vou fazer uma feijoada. Beleza. 6 filhos. Então eu e mais 5. Nossa. Meu pai era aquele pai antigo, não ajudava em nada em casa. Minha mãe corria com tudo. E aí ele comprou aquelas cumbuquinhas de barro pra gente comer a feijoada na cumbuquinha. Tá, minha mãe fazendo a feijoada e correndo com os filhos, ele lá de boa. Nossa. Quando chegou a hora de sentar para almoçar, ele cismou que aquela feijoada não estava na temperatura adequada. Pronto. Meu mundo caiu, começou uma gritaria, uma berraria, uma briga. Minha mãe não falava nada, só ele esmurrava a mesa e gritava. E a memória que eu tenho dessa feijoada tão esperada é eu comendo, as lágrimas pingando dentro da feijoada, todo mundo chorando, aquele climão. Eu me lembro de, naquele dia, eu devia ter uns 11 anos, eu pensei assim, cara, eu não quero isso pra mim. Eu não quero isso pra mim. Com a minha cabecinha de 11 anos, eu pensei... Eu não sei se eu dei sorte, né? Eu falo que às vezes é sorte, né? Eu conheci um homem maravilhoso, você conhece meu marido. Sim. Agora, em maio de 2023, a gente faz 40 anos juntos de casamento. Né? Nossa, ele é um homem incrível, maravilhoso, me respeita demais. Companheiro. A gente se ama, a gente viaja juntos, a gente tem uma vida maravilhosa. Mas eu tive sorte, porque assim, eu tinha
todos os indícios para ter um relacionamento abusivo. Eu tenho na família pessoas com relacionamentos abusivos. Então, assim, eu tenho uma história e eu precisei muito de ajuda profissional para ser quem que eu sou hoje e poder ajudar outras pessoas. É legal porque, assim, agora a gente entende o trabalho que você faz voltado para essas mulheres, querer ajudar, que você teve um caso na sua família, né, Sim. Inês, com a sua mãe. Sim. A minha mãe já é falecida, ela faleceu tem uns 17 anos. E ela ficou viúva antes, meu pai faleceu antes e tal. Eles se separaram com 23 anos de casados, mas eu vi o sofrimento da minha mãe. Ela tinha muitas dificuldades com ele, mas quando ele se separou dela, ele arrumou uma outra pessoa e foi embora, ela ficou péssima. Ela sofreu como se fosse o homem da vida dela. E ele era abusivo com ela. Então, tudo isso, eu pensava, cara, eu não estou entendendo isso aqui. Então, hoje, quando eu encontro situações assim, eu meio que vou lá trabalhar com essa pessoa. Cara, você pode ter uma outra vida, você pode viver de um jeito diferente, você pode ser você, realizar tudo que você quiser, botar todo esse seu potencial para funcionar. Isso é maravilhoso, né? Essa é a minha realização, é a minha missão de vida, né? Ajudar essa galera aí a... que legal. Inês, eu tô tão feliz, porque você me mandou aquele direct. Pois é, né? Falando do seu trabalho. Fazia tanto tempo que a gente não se via, não se encontrava, não se falava. E eu falei, gente, eu preciso levar a Inês para falar desse tema. Maravilhoso. E deu super certo. Eu que sou grata, porque assim, é muito legal porque eu aprendo tanto. Cada convidado que eu trago, imagino. cada tema que eu desenvolvo aqui, que eu vou estudar, que eu vou pesquisar, que eu vou tentar ajudar as pessoas, né, indicando de alguma forma. Nossa, estou muito feliz com esse podcast hoje. Se a gente tivesse mais tempo, ficaria aqui. Eu gostaria agora, antes de ir para os minutinhos finais, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o seu trabalho, como que as pessoas conseguem te encontrar, conectar, e passar com você como terapeuta, porque vai ter muita gente. E eu vou indicar para muita gente esse podcast. Ah, legal, legal. Bom, atualmente eu faço atendimentos online e atendimentos presenciais, né? Porque a pandemia mostrou pra gente que isso é tão possível, né? Sim. Tão tranquilo. Quando começou a pandemia, eu fechei o consultório e fiquei atendendo só de casa. E aí muitos clientes que já eram meus clientes presenciais viraram clientes online e indicaram para outras pessoas. Então eu tenho cliente nos Estados Unidos, no Canadá, na Escócia, tenho cliente na Suíça. Então é muito bacana isso. E aqui no Brasil também, em São Paulo, longe de casa. Mas eu faço atendimentos presenciais no Diplomate, que é aquele edifício que tem atrás do Pão de Açúcar, né? Então é ali que eu faço os meus atendimentos. Para me acessar, eu tenho o Instagram, que é o inesmartins.oficial. Só me mandar um direct por lá. Inclusive, me sigam lá minha página. Estou sempre publicando muita coisa lá. Eu tenho o WhatsApp também. Posso falar o número? Sim, por favor. É o 19991221502. Só me mandar um direct, um WhatsApp, e aí eu vou te ajudar, te guiar nesse processo. Sempre começa pela análise de caso, que aí eu vou entender toda a sua história. Essa sessão de análise de caso já é o começo do tratamento. Porque a pessoa sai dali já com tanto de transformação. Por que, né, Inês? Você falou que demora em média 2h30, de 2 a 2 horas e meia. meia. A sessão de análise de caso, 1h30 a 2 horas. A sessão principal que vai até 3 horas, dependendo, tá? Depende do babado, né? Sim. Mas essa sessão de análise de caso, ela já é muito transformadora. Porque você já sai dali entendendo o porquê de você estar vivendo o que você está vivendo. E isso já é... Eu falo que é tipo assim, ó, Gê. Imagina você entrando num quarto escuro, totalmente escuro e bagunçado. Você não consegue nem andar direito, trombando nas coisas. Aí você vai lá e bate a mão no interruptor e acende a luz. Você está vendo a bagunça, mas agora você está vendo a bagunça. Você sabe onde você pode pisar e onde você não pode. Sim. Então, só essa clareza sobre a sua história de vida, os motivos que te levaram a você estar como está, viver como está vivendo, isso por si só já é muito libertador. Então, eu costumo já deixar a pessoa sair da análise de caso já muito empoderada. Nossa, que legal. E aí, depois a gente vai para hipnoterapia ou não, mas depende. Nossa, eu estou muito feliz. Vou indicar para muita gente esse podcast. Inês, muito obrigada pelo seu tempo, porque eu sei que sua agenda é concorrida. A doação do seu conhecimento, de você estar aqui, porque eu tenho certeza que esse podcast vai levar muitas pessoas a despertarem, a buscar ajuda, independente se vai ser com você ou não. Sim, né? sim. Mas muitas mulheres também, que aí já estou pensando em um monte aqui que eu vou indicar. E mais uma vez, obrigada pela audiência de vocês. Obrigada aos patrocinadores, a Clínica Estética Eleve, de micropigmentação estética, da Mari Siqueira. A Dulcitar Brigadeiros Gourmet
e a ONG Expandindo Amor. Gente, muito obrigada por mais um podcast, G Beleza Podcast. Para quem não me conhece, eu sou a G Marques. Eu sempre esqueço de me apresentar no início, mas tudo bem. Aqui pode tudo. G Marques, eu sou mentora e consultora no segmento da beleza. Para você que tem negócio de beleza, que quer expandir, que precisa de uma mentoria, uma consultoria minha ou um aconselhamento, só seguir no meu Instagram, @gbeleza. E também seguir no meu canal. Curte lá, se inscreve e aciona a notificação, porque sempre tem temas muito legais que eu trago aqui para ajudar você, empreendedor, para vocês mulheres, para vocês, enfim, pessoas, né, para se redescobrir, para se ajudar e crescer e expandir. É com muito amor que eu faço tudo isso. Inês, mais uma vez, obrigada, que Deus abençoe e até o próximo G Beleza Podcast.